pequeno disclaimer, eu sou nova na comunidade Rust. Na realidade, eu fui desafiada pela Débora e pelo Rafael a estar aqui hoje. Mas tudo que eu vi até agora me agradou bastante. Meu background é em Java, então eu gosto bastante de tipos. E estou bem feliz de estar aprendendo e estudando Rust. Acho que é uma comunidade bem welcoming. Bom, vocês passaram o dia inteiro aqui e é chovendo molhado falar por que Rust, né? Eu não preciso vender a linguagem para vocês. Com Rust, a gente consegue a performance de linguagens que são consideradas mais baixo nível, como C e C++, mas mantendo a confiabilidade e a segurança que outras linguagens como Java e Go, Kotlin trazem para a gente. E tudo, no fim das contas, se resume à experiência de desenvolvimento. Então, ainda que fosse uma linguagem que nos desse performance, confiabilidade, segurança, se não fosse legal programar com ela, eu acho que ninguém estaria aqui hoje. Para a gente que trabalha com desenvolvimento, essa parte é muito importante. E com Rust, pelo que eu percebi, vai desde o tooling, as ferramentas, a comunidade, a documentação, é tudo muito amigável e ajuda a gente a fazer esse onboarding e continuar ativo na comunidade. Mas beleza, eu tenho a minha aplicação Rust, que eu construí com a minha linguagem de programação preferida, e onde é que ela vai viver agora? A gente sabe que as aplicações modernas rodam nessa coisa abstrata que a gente chama de nuvem, e ainda que seja on-premises, um servidor que a gente tem na nossa empresa, as aplicações, na sua grande maioria, estão se conectando com outras aplicações, conversando com as coisas através da internet. Então, de uma forma ou de outra, continua sendo na nuvem. Mas o que a nuvem, na verdade, por trás dessa abstração, são os... está no slide ali, mas está aqui. São os servidores, são o banco de dados, o armazenamento de arquivos que a gente precisa fazer, inteligência artificial, que a nossa aplicação pode ter também, machine learning, aprendizado de máquina, está aprendendo com todos os dados que a gente está observando os nossos usuários, e também toda a parte de mensageria e eventos para fazer a comunicação entre as diferentes partes da nossa aplicação, entre diferentes aplicações, diferentes microserviços. A nuvem, na realidade, são todos esses recursos que eu gosto de chamar de bloquinhos, pecinhas de Lego, que a gente usa para montar as nossas grandes aplicações. E a nuvem e o Rust tem coisas em comum. A gente consegue performance na nuvem porque saiu da nossa responsabilidade toda aquela parte de fazer patching, atualização dos servidores, toda a parte de segurança também, claro, não toda, né? Mas aquela parte que não está agregando valor no nosso negócio é feita para a gente. Então, tem várias empresas rodando suas aplicações na nuvem e parte da segurança da nuvem é responsabilidade dos provedores de nuvem. E também experiência de desenvolvimento. Eu, como desenvolvedora e menos sysadmin, eu gosto de programar, mas eu não gosto tanto de ficar babysitting servidores e banco de dados e essas coisas todas. Então, a nuvem também traz isso para a gente, principalmente com a parte serverless, que a gente consegue jogar o nosso código lá e rodar ele sem se preocupar com a infraestrutura que está por baixo dos panos. Então, eu tenho todos esses recursos na nuvem, desde os servidores, banco de dados, todas essas coisas. Na AWS tem mais de 300 serviços. E como é que eu faço para usar eles? Tem algumas formas diferentes. A gente tem o console de gerenciamento, que é essa página da AWS, que, se vocês já trabalharam com a AWS, devem conhecer, que funciona bem para humanos, mas não funciona muito bem para aplicações, né? A gente vai lá, clica nas coisas, mas é isso aí. A gente também tem as ferramentas de linha de comando, a CLI. Então, eu faço a configuração da minha conta da AWS. Essas access keys não são válidas, não se preocupem. Eu peguei da documentação, é só exemplo. Mas eu configuro lá como acessar a minha conta, em qual região. E, a partir disso, eu posso escrever scripts, fazer automatização, um monte de coisas de uma maneira muito mais fácil do que seria pelo console de gerenciamento, que é aquela página que a gente acabou de ver. Mas, ainda assim, isso não é bom para aplicações, para o nosso código, para acessar os recursos na nuvem de maneira programática. E, para isso, a gente tem o que a gente chama de SDKs, ou Software Development Kits,
Então, aqui tem um exemplo de um código que usa a SDK da AWS para Python, e ele está pegando as informações das minhas instâncias EC2. Então, com 4 linhas de código, eu consigo isso, uma abstração, alto nível, fácil de entender, muito mais fácil do que eu ir lá no console e olhar instância por instância, e mais fácil do que escrever um script na CLI. Minha aplicação pode fazer isso e fazer o que ela quiser ali, criar instâncias, terminar instâncias, o que for necessário. E a AWS tem SDKs para várias linguagens de programação. Então, a gente tem JavaScript, Python, .NET, Ruby, C#, Go, PHP, Node e Java, que, se não me engano, acho que é uma das mais antigas, talvez junto com Python. E, recentemente, a gente lançou em alpha ainda a SDK de Rust. Então, aqui eu tenho a minha aplicação Rust, que quer acessar serviços da AWS, fazer alguma coisa com eles, eu quero salvar algo no banco de dados, eu quero mandar uma mensagem para o SQS, e eu vou conseguir fazer isso através da SDK da AWS para o Rust. Então, aqui tem um exemplo de um código que usa a SDK da AWS para Rust e que está fazendo um scan numa tabela do DynamoDB. O objetivo da SDK é ser familiar para quem já está programando com a linguagem Rust. Então, ela usa esse modelo de async await, de programação assíncrona. Também ser modular, então tem uma crate para cada um dos serviços da AWS que eu quero usar. Então, se no meu código eu só vou usar um conjunto de serviços, eu não preciso importar um montão de dependências. E também extensível. Então, aqui naquela parte que a gente está carregando a configuração do ambiente, daquelas variáveis de ambiente que a gente seta ali com access key, secret access key, aqui tem uma stack de middleware, onde eu posso colocar minhas próprias implementações de tracing, de log, usar a região da AWS que não é a default. Então, eu consigo modificar essa configuração padrão também para atender às minhas próprias necessidades. Então, não sei, a resolução ficou meio ruim, mas AWS Labs / AWS-SDK-Rust ainda está em Developer Preview. Isso significa que não é recomendado usar para aplicações que estão rodando em produção, aplicações que são com coisas mais críticas, mas isso porque pode ter breaking changes, por mais que o time da SDK do Rust tente evitar isso ao máximo. Mas, ainda assim, eles usam o versionamento semântico, todas essas coisas que vocês que programam com Rust já estão acostumados. Mas um ponto legal de estar em Developer Preview é que vocês conseguem influenciar no roadmap da SDK do Rust. Então, o roadmap está público no GitHub, até aqui não dá para ver, mas é Production Readiness. Então, vocês podem ver como está o andamento das coisas. Tem uma série de bibliotecas de mais alto nível que já existem para as outras SDKs, que o time da SDK do Rust quer saber como priorizar. Então, vocês podem deixar esse feedback, abrirem issues, se vocês já estão usando o SDK e encontram algum problema, darem uma olhada na documentação para ver se está legal, se os sample codes estão bem feitos, que isso é super importante na hora de usar uma API nova. Então, fica aí o disclaimer, está em Developer Preview, foi anunciada no reInvent do ano passado, mas eu acho que é uma boa oportunidade para começar a usar enquanto ainda está em fase de desenvolvimento e influenciar no próprio roadmap da SDK. Então, agora é hora da verdade, eu vou fazer uma demonstração aqui com vocês. Eu tenho a minha colinha aqui, mas se precisar, eu agradeço a ajuda de vocês caso eu cometa algum equívoco. Bom, a ideia, deixa eu mostrar aqui no Firefox. A gente vai usar a API do S3, que é o Simple Storage Service, que é o armazenamento de objetos da AWS, para salvar um arquivo que está na minha máquina num bucket do S3, que eu já criei aqui, que se chama TechDay iFood.
Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo projeto usando o cargo. Tá boa a fonte? Beleza. Porque eu sou míope, quando alguém usa fonte pequena, eu tenho dificuldades. Beleza. E a SDK da AWS usa aquele modelo de programação assíncrona, async await, e para isso a gente vai usar o Tokio, que é um runtime assíncrono para o Rust. Então, vou adicionar aqui as dependências. Deixa eu já abrir no code. Então, a gente vai usar o Tokio na versão 1, com o conjunto completo de features. Outra dependência que a gente precisa usar também é... Deixa eu diminuir um pouco aqui, que eu vi que está cortando. Eu não consigo. Bom, enfim. Eu estou usando o cargo add para adicionar as dependências, algo que eu vi que é suportado oficialmente agora faz pouco tempo e eu fiquei muito feliz também. Então, vou importar o AWS config também. E como a gente vai usar o S3, a crate da SDK do S3. Command L? Vai limpar, né? Ah, apareceu em cima. Boa. Obrigada. Mas, ó, rodei esse comando, esse, e esse aqui para adicionar o Tokio também com um conjunto completo de features. Beleza, então. Já que a gente está usando o Tokio, a gente vai usar a macro do Tokio aqui. E a nossa função main vai ser assíncrona. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é carregar a config da AWS das minhas variáveis de ambiente, que eu já configurei aqui no meu CLI, se isso aqui está rodando no EC2, está configurado lá também, então tudo isso está sendo carregado dessa forma. E eu também posso especificar as coisas de maneira diferente, caso seja necessário. Mas aqui eu vou fazer do jeito que é mais fácil. Então, AWS config, load from environment, carrega do ambiente. E agora a gente vai usar o client do S3 para fazer aquela operação de put object. Então, esse client aqui. Beleza. Então, agora a gente quer fazer um put object request e receber uma response. A SDK da AWS funciona nesse modelo de request, response e uma operação que a gente chama passando um request recebendo uma response. Então, put object tem algumas coisas que ele precisa receber aqui necessariamente. Tá, então, tem o body, que é o objeto que eu vou armazenar no S3, no formato binário. Tem o bucket, que é onde está sendo salvo, e isso é required. E também tem a key, que é a chave que eu vou usar para identificar esse objeto no S3. Isso também é necessário. Então, todas essas coisas têm que estar lá na minha chamada. Então, o nome do bucket que eu criei lá é TechDayIFood. Aqui eu vou chamar de demo. O body a gente já faz. E daí, então, eu vou mandar esse meu request e receber a resposta dele. Deixa eu tirar aqui o console. Bom, o body é o meu objeto em formato binário. E a SDK do S3 também me dá todas as funcionalidades para eu fazer isso de uma forma mais fácil aqui, com um byte string. E daí eu vou pegar de um arquivo.
E outra coisa que eu quero fazer também, eu habilitei o versionamento nesse bucket, então eu vou imprimir aqui qual que é a versão daquele arquivo que a gente fez o upload. Version ID, que eu espero que esteja presente. Tá, então, fiz o upload da versão do arquivo que a gente vai imprimir aqui. Bom, e essa função assíncrona, ela vai me retornar um resultado que ou é ok, ou é um erro do S3. Então, está aqui, AWS SDK S3 error. E agora a gente consegue colocar o body aqui também. Bom, eu estou esperando que dê um erro nesse primeiro momento, porque a gente não tem esse arquivo teste.txt aqui, mas vamos ver. Então, ele não encontrou esse arquivo, porque a gente não criou ele aqui. Então, eu vou criar um arquivo. E agora vamos tentar de novo. Então, aqui está falando, fez o upload do arquivo nessa versão aqui. Meu bucket não tinha nada. E agora a gente está com o nosso arquivo aqui, que apesar de localmente se chamar teste.txt, a gente colocou que a chave dele ia ser demo, então ele ficou com esse outro nome aqui. E a versão é a mesma que imprimiu lá para a gente. Eu vou baixar o arquivo só para a gente ver que realmente é isso. Então, está aqui o mesmo arquivo que a gente fez o upload, está agora lá no S3. E, claro, aqui é um Hello World da SDK, né? Mas a ideia é que as aplicações Rust de vocês, conforme vão interagindo com o banco de dados, armazenamento de objetos, mensageria, todas essas coisas, consigam fazer isso de uma maneira semântica através da SDK do Rust. Então, a minha aplicação está aqui, mas ela ainda não está rodando na AWS. Ela está usando os serviços, os recursos da AWS, mas ela ainda não está rodando. Eu, como desenvolvedora sem o background de infraestrutura, eu gosto bastante do conceito de serverless, que a tradução na própria documentação da AWS é sem servidor, que eu acho que é bem errado. Na realidade, é um servidor que eu não preciso me preocupar. Então, se a gente for pensar numa abstração alto nível, o que está acontecendo lá nas nossas aplicações, a gente está recebendo uma requisição, rodando uma lógica de negócio em cima daquela requisição, que possivelmente acessa outros serviços. Então, eu posso receber uma requisição para salvar um arquivo no S3. Então, a requisição, a lógica de negócio para salvar e acessando um bucket no S3 para fazer isso. Pensando do jeito serverless, a nossa requisição vira um evento, que pode vir de vários lugares, pode vir de outros serviços da AWS, pode ser, agora a gente tem as URLs no Lambda também, pode vir através de uma API. A nossa lógica de negócio é um código que está sendo executado. E, mais especificamente, do ponto de vista do Lambda, o evento é o que a gente chama do event source, é o que está fazendo o trigger daquela função Lambda. O código principal da minha função Lambda é um handler. E os outros serviços podem ser a centena de outros serviços que
que a gente tem na AWS. Nativamente, o Lambda roda algumas linguagens de programação, mas não o Rust. Foi lançado uma API para a gente poder ter runtimes customizados do Lambda. Então, elas podem ser uma API HTTPS, pode ser implementada em diferentes linguagens de programação, fazendo assim com que eu tenha runtimes customizados. E a gente tem um runtime para o Rust, que é open source, também está lá AWS Labs / AWS Lambda Rust Runtime, vocês podem ver lá também. E eu posso usar ele para ter funções Lambda em Rust. Então, agora a gente vai fazer outra rápida demonstração. Deixa eu voltar para a minha pastinha. Eu só queria mostrar antes para vocês. Então, a gente tem esse subcomando aqui do cargo Lambda, que facilita bastante a criação de funções Lambda com Rust. Então, é um pouco, assim, mágica, mas aqui tem a documentação, como instalar, dá para instalar com Brill no Mac, no Windows eu não sei, mas dá para instalar com pip também. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhada. E deixa eu ver o runtime aqui. É esse aqui que estava meio fora de foco. Aqui também tá, não sei porquê, mas aqui tem todas as instruções, ó. Scoop no Windows, eu não sei o que é isso, mas de como instalar e como criar a primeira função, que é o que a gente vai fazer agora. Então, bom, tá aqui como prova que eu não tenho nenhuma função deployada na minha conta. Então, beleza, eu já instalei o cargo Lambda e a ideia é que eu consiga criar uma nova função com ele usando um new, parecido como eu crio um novo projeto Rust. Então, vou chamar de função Rust. E aqui eu já posso até definir se vai ser uma função HTTP, o padrão é não. E eu posso até definir qual que é aquele event source, qual que é o evento que está trigando a minha função. Aqui, como eu quero fazer uma coisa rápida com vocês, eu não vou configurar nenhum, mas aqui tem uma série de coisas que a gente pode configurar já por padrão. Vamos ver se eu consigo voltar para o nada. Sim. Beleza. E agora ele vai criar, então, essa Rust function aqui para a gente, é um projeto. Que já vem com um código aqui, placeholder. Então, o request vem no formato JSON e está sendo transformado aqui numa struct. E a mesma coisa a gente está fazendo para resposta. Então, aqui está uma coisa qualquer, um comando que é uma string, e a resposta tem um request ID e uma mensagem, mas eu posso usar aqui o que couber no meu caso. E está aqui o handler da nossa função, que simplesmente vai responder dizendo qual foi o comando que foi passado lá na requisição. Tá, então, bem tranquilo aqui, já vem com a parte de login configurada também. Só com uma linha de código até agora. Então, eu vou fazer o build desse projeto que vai virar uma função Lambda lá na minha conta. Para release. E aqui nesse build também eu posso fazer para arquitetura ARM, se eu quiser. E para o deploy, eu preciso especificar um role que tem aqui na minha conta. Que basicamente é as permissões que aquela função Lambda vai ter. Então, se ela vai acessar o DynamoDB, eu preciso que esse role permita que se acesse o Dynamo. Então, eu criei um role aqui que, se não me engano, só salva logs. Mas se eu for acessar outros serviços, eu preciso que isso esteja configurado aqui. Então, vou copiar aqui a RN desse role.
E para fazer o deploy, a gente faz um cargo lambda deploy e especifica qual que é o role que aquela função lambda vai usar. Então, está aqui, usando custom runtime. Eu até consigo, aqui, se não é um código compilado, como é o caso de Rust, se fosse Python ou JavaScript, eu conseguiria ver aqui, né, no caso que eu não consigo. Mas a gente consegue, usando o próprio cargo lambda, invocar essa função para testar ela. Então, a gente vai invocar ela remotamente. Lambda, invoke, remote. E daí aqui eu vou passar os dados da requisição. Agora aqui eu tenho que... Então, ela vai receber um comando. Acho que está certo. O formato do output que ela vai dar para a gente. E o nome da função que a gente está invocando. Então, Rust function. Então, a resposta era aquela que foi criada ali naquele código padrão para a gente, que é simplesmente fazer o append do comando com o que a gente passou como comando e mandar o ID do request. Se eu fizer uma mudança aqui, por exemplo, em vez de um comando, eu vou receber um nome, eu vou falar olá, nome. Então, eu vou mudar aqui para receber um nome. O meu output vai ser olá, nome. E eu vou pegar esse nome do payload que eu recebi. Então, não é mais um comando, é um nome. Então, aqui a gente vai fazer o build de novo. O deploy. Então, aqui estava 2 minutos atrás, vamos ver se está com a versão nova. 9 segundos, 10. E, de novo, opa, a gente vai invocar, chamar a função. Aqui, eu só preciso lembrar que não é mais comando, então agora é nome. E o olá a gente já colocou lá na própria resposta. Então, aqui eu vou colocar iFood Tech Day. Então, está aqui a nossa resposta um pouco atualizada. Também é um Hello World da função lambda com Rust, mas usando o cargo lambda fica bem fácil fazer isso. Ele já começa com aquele código padrão ali que a gente pode usar. E, a partir dali, a gente consegue usar a SDK que a gente viu para acessar os outros serviços da AWS também. Então, eu quero fazer uma função lambda que vai salvar algo no S3, ou eu quero fazer uma função lambda que vai pegar algo que está numa tabela do DynamoDB. Então, eu consigo juntar essas duas coisas, o meu código, o meu projeto Rust rodando no Lambda, serverless, sem eu precisar me preocupar com o servidor, sem eu precisar me preocupar com patch. Não vai estar me cobrando nada se ninguém chama aquela função e, ao mesmo tempo, também vai escalar se muitas pessoas estão chamando aquela função. E usando o SDK para acessar os outros serviços da AWS. Bom, para encerrar, eu queria falar para vocês como que a AWS tem tentado contribuir com o ecossistema Rust, com a comunidade Rust. Vocês já tiveram a palestra hoje de manhã do Nico, que trabalha na AWS também. Mas a gente tem o Firecracker, que é uma micro VM, que é usada nos próprios serviços da AWS Serverless, que é o Lambda e o Fargate. Então, ela é bem enxuta para a gente poder rodar várias funções Lambda, consome pouca memória, é open source também, eu posso rodar na minha máquina, não está rodando só na nuvem. Mas a AWS começou a usar Rust em 2017 internamente nos nossos serviços. Tem esse outro também, o Bottle Rocket,
que é um sistema operacional baseado em Linux também, que tenta ser bem enxuto, só com o que precisa para rodar containers. Também é open source, está lá no GitHub se vocês quiserem dar uma olhada. E em 2019, a AWS começou a patrocinar o projeto do Rust. Em 2020, a contratar pessoas, desenvolvedores, que faziam parte do time core, do Rust, compilador do Rust, do Tokyo, pessoas como o Nico, tem uma série de outras pessoas que agora trabalham na AWS para continuar mantendo a linguagem, poder continuar trabalhando com Rust em tempo integral. Então, a gente não faz isso da bondade do coração também. Muitos sistemas serviços da AWS usam Rust, a gente usa no EC2, no S3, no CloudFront, no Route 53. Então, para a gente é muito importante manter a linguagem saudável, a comunidade saudável. E em 2021, a AWS, junto com essas outras empresas, foi um dos founding members da Rust Foundation. E tem uma série de blog posts escritos pelo pessoal de open source da AWS, que explica como que a gente usa Rust nos nossos serviços, algum desses que eu falei para vocês, e como que a gente tem contribuído para a comunidade open source Rust também. Então, tem esse blog post aqui, inclusive, que foi escrito pela Shane, que é a gerente do time de Rust da AWS, e pelo próprio Nico, e fala todos os princípios do time de Rust da AWS. Na Amazon, a gente tem essa ideia de tenets, que são os princípios com que a gente atua. Então, lá vocês conseguem ver os objetivos desse time, como que isso está ajudando a AWS, como que isso está ajudando a comunidade. E também tem uma série de talks públicas que estão no YouTube sobre o Tokyo, sustentabilidade com Rust também. E no Developer Center da AWS tem uma sessão inteira com Rust, com link para SDK, para os crates, para documentação e para essa parte de sustentabilidade com Rust também, que tem se falado bastante ultimamente. Tem aquele paper que todo mundo já viu do uso de memória, CPU, a performance das diferentes linguagens, em que Rust está super bem. E aqui eu deixo um QR Code para vocês de um repositório no GitHub que eu fiz com esses dois códigos de exemplo e todos esses links que eu coloquei. Então, tem os links para os blog posts que estão ali, se vocês quiserem ver. Tem os links para a documentação da SDK. Tem os links para aqueles vídeos das talks do reInvent e do Summit da AWS que falam do Rust. E se vocês quiserem dar uma olhada, se vocês estiverem usando a SDK, vale a pena falar com o time deles. Falem comigo também, eu sou nova na comunidade Rust, mas eu tenho sorte de ter um dos trabalhos mais legais, que é estar aqui interagindo com vocês. Então, foi uma oportunidade super legal, porque já era algo que eu queria ver, e estavam procurando alguém para falar de Rust, então consegui juntar o útil ao agradável. Eu estou à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trocar uma ideia. Mas todo o time de Rust da AWS, eu recomendo super ler aqueles dois blog posts que explicam melhor como que isso está sendo feito internamente e externamente na comunidade, mas estou à disposição de vocês também. Então, aqui minhas redes e o survey, a pesquisa de satisfação que o Rafael gentilmente criou. Por favor, deem feedback para que eu possa estar sempre trazendo conteúdo melhor para vocês e entrem em contato para a gente trocar uma ideia. Obrigada, pessoal.